Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu, Gisele, e minha colega Luara. estamos aqui para apresentar hoje para vocês o gênero entrevista, da qual a gente trouxe um material para a gente se aprofundar. Vocês já tiveram conhecimento do handout, que tem a roteirização de como fazer uma entrevista, e também já tiveram conhecimento de uma entrevista, da qual a gente já deixou exercícios para vocês fazerem. De acordo com esse material, nós vamos nos aprofundar hoje sobre a estrutura da entrevista. E aí a gente trouxe uns slides para a gente apresentar para vocês, ok? Então, gente, na videoaula anterior, vocês viram como é uma entrevista, que foi uma simulação que eu e a Luara fizemos para vocês verem como é que se faz uma entrevista, sendo que o começo de uma entrevista é a oralidade, para depois da transcrição, nós conhecemos como é a parte escrita de uma entrevista. E aí vocês tiveram acesso a um handout, que explica o antes, o durante e o depois de uma entrevista, e ali tem sugestões de grupos temáticos para que vocês possam elaborar perguntas para o entrevistado, né, que vai ser a diretora da escola, para que através desses grupos temáticos vocês criem as perguntas, né, quantas perguntas forem necessárias para que possam ser transcritas depois e formar a matéria para o jornal. Então, nesta videoaula, vocês vão compreender melhor os objetivos da entrevista na sala de aula, a entrevista jornalística, que é o nosso foco, os tipos de entrevista que tem e a estrutura, né, de uma entrevista, e um pouquinho também sobre a linguagem formal e informal, que a gente vai trabalhar, né, sendo a oralidade a linguagem informal, e a escrita para o jornal nesse suporte, que necessita de uma linguagem mais formal. Então, vamos começar. Agora, nós vamos conhecer os gêneros mais comuns dentro de um jornal impresso. Como nós podemos ver no slide, temos o artigo, coluna, crônica, editorial, entrevista, nota, notícia, opinião do leitor, reportagem e resenha. Existem outros, mas esses são os mais comuns dentro do jornal. Todos os gêneros citados anteriormente são escritos, exceto a entrevista, que a entrevista nada mais é que extraída da fala do entrevistado e podemos, por exemplo, usar os dados de uma entrevista para produzir um artigo, uma notícia, entre outras opções, porque a própria entrevista ela pode ser o material para a produção de um gênero textual dentro do jornal. Então, qual é o objetivo de trabalhar com o gênero entrevista na sala de aula? Então, a gente trouxe para vocês aqui o objetivo, que seria qualificar as habilidades de compreensão e interpretação, relato e argumentação, transcrição e retextualização. A princípio, trabalhar com a entrevista em sala de aula tem um objetivo, que seria fazer o jornal escolar, né, do Paulo Fonte. Mas também de qualificar, né, de trazer essas habilidades para vocês, alunos do ensino médio, para melhorar a sua capacidade de compreensão e interpretação. Porque na entrevista, além de vocês fazerem as perguntas, vocês vão ter que fazer o exercício de escutar a entrevista pela segunda vez depois. Além de fazer a entrevista na hora, depois vocês vão ter que ouvir a entrevista, né? Então, vou ter que trabalhar essa parte de compreensão. O que esse entrevistado está dizendo, né, quando estiver fazendo a transcrição. Porque quando vocês fizerem a reescrita, vai pedir esse conhecimento, né, de vocês, esse ouvido, né, essa escuta, esse exercício de ouvir e depois colocar todo esse conhecimento no papel. Então, depois do momento da escuta, vocês vão colocar no papel, né, tudo que vocês ouviram, e esse fenômeno, essa ação, se chama transcrição. Depois de vocês terem o relato, que é expor o escrito ou oralmente o que o entrevistado falou, tem a argumentação, que é no ato da entrevista, quando você escuta o entrevistado e aproveita a resposta para fazer outra pergunta, para extrair mais respostas. A fase final da entrevista é o momento que vocês terão a entrevista transcrita.
A partir daí, começa a releitura da entrevista para o processo de reescrita, retirando marcas de oralidade para retextualizar o texto para o jornal escrito. Né? Como, por exemplo, o né, que eu acabei de falar, tipo assim, então, esse prolongamento que a gente faz às vezes com a vogal, né, quando está pensando muito. Então, isso tudo são marcas de oralidade. E existem vários tipos de entrevistas, como já foi mencionado antes, e que ela pode ser material para escrita de diversos outros gêneros textuais, mas que ela também pode ser direcionada para outros meios, como entrevista de emprego, entrevista social, entre outras. O que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar a entrevista jornalística, que geralmente é uma conversa baseada em perguntas e respostas. Dentro da entrevista, nós temos que praticar muito a escuta, prestar atenção no que o entrevistado está falando. Antes da entrevista, geralmente se faz um levantamento de dados, que é o conteúdo para ser utilizado na elaboração da entrevista, que é aquilo que nós estávamos falando do handout, que vocês teoricamente vão fazer uma pesquisa um pouco da diretora, para saber um pouco da vida dela, para chegar na hora do ato da entrevista com as perguntas com as perguntas prontas para que a Fabiola consiga dar as respostas nesse modelo ping-pong. Dentro da entrevista também tem a oralidade, o discurso direto. O que que é isso? É a reprodução integral de quem fala. O diálogo, ele é transcrito como é conversado. Isso na primeira transcrição que você faz. E já para o jornal, ele é retextualizado, tendo eliminação de marcas de oralidade, que é o né, que nós falamos tanto. Em seguida, o processo de reescrita é feito ajustando para que a entrevista seja escrita dentro do jornal, para que ela possa ser publicada. E os meios que vinculam essas entrevistas? Geralmente jornais, revistas, internet, televisão, rádio, atualmente os podcasts, dentre outros meios de comunicação. E dentro da entrevista, as características presentes geralmente são textos informativos, opinativos, uma linguagem dialógica, oral, com marcas de discurso direto, subjetividade e mesclagem da linguagem formal e informal. E existem diversos tipos de entrevista. A individual, que é realizada entre duas pessoas, entrevistador e entrevistado. Geralmente ela é marcada com antecedência, as perguntas devem ser enviadas anteriormente ao entrevistado, para que ele possa também se preparar para as respostas, não apenas o entrevistador ter essa preparação. Tem a de rotina, que é aquela que nós assistimos todos os dias na TV, acontecimentos de interesse público, acontecimentos dentro de um bairro, da sua cidade. Geralmente ela é realizada com pessoas presentes nos acontecimentos. Quando quebra um ônibus, geralmente as pessoas entrevistadas são as pessoas que estão no ônibus. Tem também a entrevista em grupo, que é aquela coletiva de imprensa, aquela que tem os jogadores de futebol e um monte de entrevistador. Tem também as entrevistas exclusivas, são aquelas de notícias mais bombásticas, que são realizadas com apenas uma única entrevista e que geralmente o entrevistado revela assuntos importantes. Tem a de pesquisa, que são entrevistas mais com focos em determinados assuntos, que aí geralmente são com especialistas. E tem a de personalidade de perfil, que é a que nós vamos trabalhar, que nós queremos traçar a personalidade e a história da vida da Fabiola, da diretora. E o entrevistado ele vai comentar sobre a sua vida pessoal, seu percurso profissional, desafios da carreira, momentos marcantes dentro da escola, fora da escola. Então, agora observem como é a estrutura que compõe uma entrevista. O que é necessário para fazer uma entrevista? Que seria um instrumento de comunicação oral e escrita, como a gente já conversou. Então, primeiro, vocês devem ter em mente o tema que vai ser abordado. Né? A definição do tema é muito importante. E a fonte, quem é o entrevistado ou a entrevistada. Né? O que vocês querem saber, por exemplo, da diretora da escola? Então, nesse momento, tema e entrevistado definidos,
Em seguida, vocês podem começar a pensar no roteiro, que vocês agora têm como apoio o handout, que ensina o antes, o durante e o depois de uma entrevista, já passado anteriormente. Então, é hora de pensar nas perguntas, pois o tema já foi definido. Por exemplo, quero saber sobre a trajetória de carreira da diretora da escola. Então, as perguntas têm que ser com foco na carreira dela, como antes, né, de ser diretora e depois de ser diretora. O que aconteceu nesse período, né, para ela escolher também ser diretora, por exemplo. Então, essas sugestões estão lá no handout também. Depois, vocês vão sentar e vão fazer a transcrição dessa entrevista. Vocês vão ouvir atentamente a gravação da entrevista e passar para o papel exatamente o que vocês ouviram, porque isso é a entrevista, o discurso direto desse entrevistado, é exatamente aquilo que ele disse. Por fim, é hora de revisar o texto e reescrever ele para o jornal. Vocês vão tirar as marcas de oralidade e adotar a linguagem mais formal, tá? Que será explicada a seguir pela Luara. Observem agora a diferença da linguagem formal e informal. Enquanto a formal, ela segue regras gramaticais mais tradicionais, a informal ela não se preocupa tanto com as regras, conforme a gente consegue ver aqui nos slides. O que é a linguagem formal, afinal? É basicamente tudo que a gente escreve para uma pessoa diferente da nossa família, do nosso círculo de amizade. Dentro de uma prova, nós utilizamos uma linguagem mais formal, em reuniões de trabalho, em reuniões até dentro do colégio, quando vocês têm que definir alguma coisa. Entrevistas de emprego, é muito importante que utilizemos uma linguagem mais formal, documentos oficiais, jornais, cartas. Já a linguagem um pouco mais informal, não tem essa preocupação do uso tão correto da gramática. Geralmente essa conversa do dia a dia, essa conversa mais falada, com os amigos, com a família, com pessoas do teu convívio, pessoas que você geralmente conhece. Também são aquelas mensagens de celular, o que a gente utiliza na internet, as abreviações, ou até como a gente pode apelidar de linguagem internetês, que é essas abreviações, "tô com saudades", mas SDS para ser mais breve. Isso é uma linguagem um pouco mais informal. Então, gente, o que a gente acha, né, na entrevista? Nós encontramos primeiramente essa marca de oralidade, né? Como a Luara falou, né? A entrevista ela é uma conversa que você vai ter com outra pessoa. Então, por isso que a gente faz o dialogismo, porque seria o diálogo entre duas pessoas. Então, geralmente na oralidade, nós não estamos controlando o que a gente vai ficar falando. Então, nesse meio termo, a gente joga o nosso jeito de falar, o jeito de falar de onde a gente está, do nosso grupo social, mas a gente sabe que existem linguagens diferentes uma da outra, né? Por exemplo, se eu estiver num tribunal, a gente vai ver que a linguagem do juiz, ela é formal, ela é mais centrada, mais objetiva, né? Então, se eu estiver falando com um colega de trabalho, eu posso falar um tá ligado, um tipo assim, prolongar uma vogal, tipo, isso é muito natural. Isso a gente encontra muito nas marcas de oralidade. Então, o objetivo de fazer a transcrição da entrevista é justamente transformar essa linguagem oral para a linguagem escrita. Por quê? Porque o suporte que nós vamos utilizar vai ser o jornal, e o jornal exige essa linguagem formal, certo? Como a gente estava falando, assim, até nós, eu e a Gisele, estamos falando de uma linguagem um pouco mais informal aqui na videoaula. Vocês podem ver que os materiais que nós vamos que estão já na mão de vocês, eles estão com a gramática mais correta, porque são materiais mais oficiais. Aqui nós estamos tendo uma conversa, uma aula de uma forma mais, como a própria Gisele falou, mais dialogada. Daí então, nós estamos também utilizando essa linguagem um pouco mais informal. Exatamente. E na fala, devido ao nosso grupo social, ao jeito que a gente fala, né?
a gente vai ter um erro de concordância de vez em quando, a gente vai, enfim, vai faltar pontuação. Por exemplo, eu sou natural de Florianópolis, quando eu estou conversando com os meus parentes, por exemplo, não tem ponto, não tem vírgula, a gente vai falando direto, assim. Então, não tem um ponto final na nossa conversa. Mas, se eu for fazer a transcrição de uma fala na linguagem do manezinho, eu vou ter que sentar, eu vou ter que ouvir, muito bem, talvez com bastante pausa, né? Porque tem muitos parentes meus, por exemplo, que eles falam muito rápido e eu tenho ainda dificuldade de compreender o que eles estão falando. Aí peço para eles falarem um pouco mais devagar. Se for para transcrever, vou ter que colocar assim um pouco mais devagar, né? Mas eu vou ter que ser fiel ao que eles estiverem falando, mas também, quando eu for fazer a transcrição e a retextualização, é o momento de eu perceber onde tem ponto, onde tem vírgula, né? Quais são as pontuações que eu vou utilizar para que aquela frase fique original, de acordo com a fala, de acordo com o entrevistado, de acordo com o que ele disse, para que não tenha um significado diferente do que ele quis dizer. Então, isso é muito importante na entrevista. Então, como vocês podem observar ali, na linguagem informal, a gente encontra as marcas de oralidade, né, que são os erros de ortografia, as abreviações, as gírias, falta de pontuação. Eu trouxe aqui para vocês uns exemplos, né? Por exemplo, né? No Bem erro de presente. ortografia. Erro de ortografia, por exemplo, nós temos o hábito, né, de sumir com a vogal da palavra. Por exemplo, deixa a lentilha ali, que hoje é dia de feijão. Né? O que está faltando ali? E aí, corretamente, seria deixa a lentilha ali, pois hoje é dia de feijão. Ou seja, eu não vou comer a lentilha hoje, eu vou comer o feijão. Nós falamos feijão, muito natural na fala, né? Mas quando a gente for colocar, fazer a transcrição e a retextualização depois, nós vamos escrever feijão, porque lá no dicionário da língua portuguesa está escrito feijão. Então é assim que a gente tem que fazer. Abreviações, por exemplo. Isso acontece muito na linguagem internetês, né? A gente está ali no WhatsApp, está mandando mensagem, e para encurtar as palavras, a gente vai colocando as abreviações, né? Por exemplo, não quero ir para a festa. E se não está cansada, né? Olha só quantas abreviações a gente fez ali. Não quero ir à festa. É que dali ela está fazendo uma afirmação, ela não quer ir. E aí depois ela vai perguntar, né? Vou perguntar para a Luara. E você, não está cansada? E aí, como é que a gente vai entender essa frase? A gente precisa colocar as pontuações ali também para poder entender e colocar todas as palavras. Porque tem muitas pessoas que não vão compreender, né? Por exemplo, tem muitas palavras hoje que eu vejo no WhatsApp e eu não sei o que é. Eu tenho que perguntar, porque eles abreviam tanto, né? Por exemplo, você, que ele tem aquela história do voz me ser, depois você. Aí qualquer dia a gente vai estar assim, ó. Né? Bem isso. Os. E isso vai acontecendo, né? Por quê? Porque é economia na fala, né? Economia nas informações, nas comunicações, enfim. E as gírias, quem é que não fala um tá ligado, tipo assim, né, mano, né? Por exemplo, na nossa linguagem do manezinho, ô feio. É assim que eu chamo meu irmão, ele me chama assim, ô feia, né? Nós entendemos o que a gente está falando, né? Mas se a gente colocar na linguagem escrita, como é que fica, né? Então, ali, tá ligado que hoje é o dia daquela coisa de fantasia, né? Primeiro porque tem aquela palavra coisa ali. Não sabemos o que significa. Ela é um substituto de um substantivo qualquer que não sabemos o nome. Mas quando a gente vai fazer a transcrição para a linguagem escrita, se a gente for publicar no jornal ou falar num ambiente mais formal, a gente vai falar assim: você sabe que hoje é o dia daquela festa fantasia? Né? Então, seria um pouco enxugando um pouco mais e colocando. Quando a gente pensa em transcrição e depois fazer a retextualização, a gente vai pensar nas palavras do dicionário, como elas estão escritas lá. Então, esse é um exercício interessante, buscar no dicionário como está escrito, se a gente tiver dúvida, né? Porque a gente fala tanto no dia a dia, a gente tem essas conversas cotidianas, que às vezes a gente se perde na hora que a gente está escrevendo, né? Então, é bom consultar o dicionário sempre. E hoje é tão fácil, né, Gisele? O dicionário tá ali, só baixar um aplicativo, né? Ou Google também ele corrige a palavra para você. Não em relação à ortografia, mas a acentuação também, né? São muitas
Às vezes são muitos questionamentos, né? Como eu faço isso, como eu escrevo isso. E ali a falta de pontuação. Eu coloquei uma frase, depois eu botei uma pontuação ali, que olha só o sentido como fica diferente. Esse professor é ruim e ficou bem claro que não vale a pena. Entende-se que o quê? Que o professor é ruim, certo? Agora, se eu for botar vírgula, olha só o sentido da frase. Esse professor é ruim e ficou bem claro que não vale a pena. O sentido da segunda frase é que alguém está dizendo para o professor que alguma coisa é ruim, não que o professor seja ruim, mas essa coisa que está sendo apresentada, que o professor está vendo com os olhos dele. Olha a diferença. Se a gente for falar isso também na fala, nós temos que fazer as pausas necessárias para que a pessoa que está nos ouvindo saiba identificar onde tem a pontuação. Então, isso é muito importante também, né? Dependendo do ambiente que a gente está, para quem a gente está falando, e aí a pergunta vem: quem é o nosso público-alvo, né? Porque existem N situações, N grupos sociais, e a gente tem que pensar nesse público-alvo para direcionar a nossa escrita também. Agora chegou a hora de vocês pegarem aquela entrevista que foi entregue pela Rita no início da aula. Vocês precisam observar a estrutura que ela é feita, quais são os pontos principais que existem dentro dessa entrevista. Vocês podem observar que nessa entrevista que nós publicamos, que é muito parecida com as que vocês vão elaborar com a Fabiola, vocês vão precisar elaborar o perfil da entrevistada, colocar as informações de quem são os entrevistadores, porque vocês são um grupo, então precisa ter essa informação de vocês. O resumo do assunto principal, qual é o foco da conversa? Vocês querem falar mais sobre a trajetória da Fabiola? Vocês querem falar mais sobre a escola? Então, o assunto principal é muito interessante que vocês coloquem no primeiro bloco. Peçam para a Fabiola uma autorização, ver se ela autoriza publicar uma foto dela no jornal, porque é muito importante as pessoas que forem ler o jornal conseguirem ver ela como pessoa, uma foto dela, para identificá-la. Não apenas o que ela falou, mas é muito interessante tu saber quem é a pessoa que está sendo entrevistada. Então é muito importante ter a foto também. Não esqueçam do título da entrevista. É muito importante. Como elaborar este título? Leiam a entrevista, olhem dentro dela os pontos principais. O que vocês acham que vai chamar a atenção do público externo, dos colegas que vão ler a entrevista posteriormente? Então, o título da entrevista vocês podem pegar como ponto principal da entrevista. E com essa folha que vocês têm aí, vocês conseguem enxergar qual é o padrão de uma entrevista de perfil dentro de um jornal. Muito bem. Nesta videoaula, você aprendeu como fazer uma entrevista, os seus objetivos em sala de aula, sua estrutura composicional e a diferença entre linguagem formal e informal. Agora está na hora de elaborar a entrevista para o jornal escolar. Então, gente, esse é o momento de fazer um teste, né, uma simulação de entrevista. Ou seja, escrevam as perguntas, façam esse trabalho em duplas, certo? Escrevam as perguntas que vocês fariam para a diretora da escola, certo? E uma pessoa seja entrevistada e uma seja o entrevistador. E aí vocês vão simular fazer essa pergunta como se o colega de vocês fosse a diretora. Porque no momento que vocês estiverem fazendo as perguntas, pode ser que surjam outras interessantes. E aí, fazendo esse teste com antecedência, vocês já vão ter as perguntas listadas para fazer com a diretora depois, certo? Então, usem o handout para começar a roteirização da entrevista com a diretora e o modelo de entrevista para que vocês possam pesquisar como está estruturada, o assunto principal. E aí vocês vão preparar agora o que é necessário para realizar a entrevista com a diretora. E muito importante, depois dessa aula, vocês façam o planejamento para agendar a entrevista com a diretora. Porque na próxima aula, quando vocês voltarem, a gente vai trabalhar com a retextualização da entrevista.
Esperamos que vocês tenham compreendido muito bem o que é o gênero discursivo entrevista. Na próxima aula, a gente precisa que vocês já tragam a entrevista feita, pois vamos aprender a retextualizar para o jornal escolar. Então, não esqueçam, agendem a entrevista com a Fabiola. E até a próxima aula. Tchau, até semana que vem. Até.